Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a alcançarem o próximo nível do seu negócio e da sua vida pessoal, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Eu sou, finalmente, Nathan Sperfeld. Volta, Nathan! Voltou, Nathan! Eu sou Bruno Terfen. Eu sou Eric Loureiro, não sou mais Nathan Sperfeld. Agora eu não preciso mais ler aquele negócio. Não tem mais que ler o negócio, bom demais, bom demais. Vamos lá, Eric. O tema de hoje é muito interessante. A gente recebeu algumas perguntas nesse sentido de empresários. Eu quero começar com uma pergunta para você. Vai lá. Alguma vez você já não foi ouvido por um liderado seu, por alguém da sua equipe? Alguma? Ou algumas vezes? Eu sei que tem alguns causos aí. É. Cara, de um tempo pra cá acontece bem menos, né? Quer dizer, de um tempo pra cá, eu teria muita dificuldade, na verdade, de achar uma situação de um tempo pra cá. Mas de um tempo pra cá. Porque eu aprendi a aplicar essas ferramentas que a gente estuda nesse nosso jogo, etc e tal. Mas um passado pra caraca. Eu venho no mercado corporativo, executivo. Então, imagina, eu era diretor de logística na América Latina. Eu não era ouvido e respeitado em vários idiomas, cara. É treta. Então, veja, é natural isso acontecer. Agora, dá para amenizar drasticamente, brutalmente, quando o líder tem ferramentas. Quando o líder entende como funciona a mente humana, quando o líder entende como funciona a comunicação e o efeito que a comunicação produz na mente do outro, sobretudo na mente inconsciente do outro, porra, aí o cara ameniza absurdamente. Então, assim, é da natureza, sobretudo da cultura, e sobretudo da cultura de um país como o nosso, que as pessoas têm uma certa resistência à mudança, uma certa resistência ao feedback aqui no Brasil, sobretudo. Mas não é só aqui, tá? Eu trabalho com um monte de gente, tudo quanto é canto do mundo, quando eu vou fazer as formações de treinadores fora do Brasil. E, cara, aqui é bem forte, mas lá fora também tem muito disso. A galera entende, às vezes, feedback como uma ofensa. Uma crítica, né? Uma crítica ruim, uma crítica negativa, uma crítica desestruturante, como quase um xingamento. Né? E a verdade é que carrega de outros contextos, carrega da vida pessoal, carrega de como a pessoa reagia dentro de casa, etc e tal. Eu acabei de voltar lá da Europa, né? E o europeu, ele tem um jeito mais truculento quando ele dá o feedback, né? É bem duro, é bem incisivo o negócio. Só que passa um minuto, tanto o cara que recebeu o feedback quanto o cara que deu o feedback, eles já estão de boa de novo. Só que você olha um minuto e fala, cara, agora os caras vão sair na porrada aqui depois do feedback, né? Passou um minuto depois e tá tudo bem pros dois lados. Então, existe também essa cultura lá fora. Mas no Brasil, cara, tem um dodói? Eu ia usar a palavra melindre, mas aí já vai ter gente que vai cansar. Mas vai melindre mesmo. Tem um melindre nessa jossa, cara. A nossa cultura tem isso, mas também tem muito equívoco de quem dá o feedback. Quem recebe o feedback aqui é muito sensível ao feedback. Mas também quem dá o feedback geralmente é inabilidoso na forma como dá feedback. Cara, as pessoas não sabem o efeito que a comunicação gera no inconsciente dos outros. Mas eu já tive resistência, sim. Hoje em dia menos. Uma coisa que me vem é talvez até a gente produzir em breve um podcast só para falar sobre feedback. É uma coisa que a gente tem uma estrutura bem grande aí nessa linha, né? Eu acho urgente e necessário. Vamos ver o que a galera acha. O que vocês acham, rapaziada? Se você acha que é urgente e necessário que a gente faça um podcast sobre feedback, como entregar feedback e saber qual é a psicodinâmica, ou seja, qual que é o efeito que o feedback gera, dependendo da forma como ele é entregue, na mente, sobretudo na mente inconsciente do teu liderado, e serve não só para liderado, hein? Vou te dar uma diquinha, serve para marido, esposa, filho, filha, mãe, pai, cachorro, periquito, papagaio. Deixa no comentário aqui, se vocês querem esse episódio, deixa no comentário. Vamos ver se essa galera engajar mesmo, se esse pessoal fizer mesmo, aí a gente faz. Se não, vou fazer outra coisa na minha vida. Ô, Eric, mas tem um ponto aqui agora no ser ouvido, né? Uhum. Às vezes as pessoas comunicam algumas coisas e elas juram que estão sendo ouvidas, né? E eu percebo que você tem uma habilidade muito grande de perceber que quando você comunicou alguma coisa e alguém da equipe às vezes não pegou, você percebe. Como é que você faz isso? A gente usa uma parada, cara. Uma ferramenta. Quem tá assistindo a gente, se quiser essa ferramenta, presta atenção em como essa ferramenta funciona. Porque às vezes as pessoas, elas se surpreendem com o resultado do feedback 2 dias depois. Fala, nossa, você não entendeu o feedback que eu te dei 2 dias atrás? Cara, se a pessoa tiver a técnica que eu vou ensinar pra ela daqui a pouco, se ela tiver essa técnica, ela vai conseguir pegar, no instante que ela tá dando feedback, qual que é o possível efeito, qual que é a possível consequência que esse feedback vai ter.
E qual que é a habilidade que a pessoa tem de compreender cognitivamente, emocionalmente e responder ao feedback. Será que eu já posso revelar? Será? A gente estuda um negócio em programação neurolinguística que é quase uma capacidade de ler mentes. A gente diz que você não deve ter 100% de convicção. Mas, caceta, 98% dá pra ter. Vocês conhecem, vocês usam e vocês sabem do que eu tô falando. Dá pra ter uma precisão brutal na leitura da mente, na leitura do comportamento da pessoa. Veja, quando você comunica algo pro outro, você já tem uma resposta imediata que é longe da manipulação consciente que a pessoa pode te oferecer. Sabe quando... Sei lá, dá um feedback pra mim, Bruno. Um feedback qualquer... fictício aqui. Positivo, meu cérebro já quer ir pro positivo. Não, negativo, por favor. Negativo. Um fictício aqui. Vamos supor que eu fiz uma bobagem aqui na empresa. Poxa, Eric, eu não gostei daquela caixa que você deixou lá na porta de entrada, cara. Aquilo lá não ficou legal, não foi adequado. A hora que eu cheguei lá, tava bem na porta de entrada, eu quase tropecei e quase caí. Tá bom. Ok. Beleza, eu vou fazer diferente. Não dá uma sensação que parece que tem alguma coisa errada, né? Ou às vezes o cara dá um feedback, ele dá uma resposta muito imediata, esquisita. O cara vai, tá bom, legal, eu vou dar uma olhadinha assim lá pra resolver. Cara, dá algumas pistas. O que é? Mas é que... sabe o que é? Não, esse é o padrão, né? Na verdade, vou fazer mais como é a vida como ela é, que a gente já tá tão imerso num jeito diferente que até é difícil de simular a vida como ela é, né? A vida como ela é. Mas sabe o que foi? É que o Chiquinho falou pra mim que eu tinha que deixar lá, cara. Aí eu segui o procedimento e tal. Aí, cara, sei que lá. Aí, nossa, tá bom, mas eu entendi o seu feedback. Cara, a real é que a pessoa já tá dizendo pra você se ela tá pegando feedback ou não, se ela entendeu o feedback ou não. Como que ela tá dizendo? Não é pelas palavras. As palavras, ela pode te dizer, entendi o teu feedback. Ou, entendi teu feedback. Tem 1 zilhão de formas dela reagir com as mesmas palavras. Só que o não verbal dela vai denunciar o que tá acontecendo dentro da mente dela. O tom de voz dela vai denunciar o que está acontecendo dentro da mente dela. E tem mais um monte de outras pistas. Essa quantidade de explicação, né? Explicação, as palavras usadas e tal. Só que de todos os elementos, o que eu menos levo em consideração são as palavras. Não é que eu desperdiço totalmente, mas é que as palavras, o discurso, ele é facilmente modulável pela mente consciente. E logo ele pode se tornar falso, fake, irreal, não honesto. Agora é difícil da pessoa modelar 100%, dela modular, modificar 100% elementos não verbais. Então, sabe quando a pessoa tem aquela sensação de que eu não sei se a pessoa entendeu, eu não sei se vai dar certo, ou a pessoa que, quando o líder, ele às vezes ele não é bom de usar essa ferramenta que se chama calibragem. Calibragem, o que é? Fazer a leitura do outro, mas fazer a leitura completa do outro. Não é do pneu, no caso. Não é, exato. É a leitura completa do outro. Leitura, sobretudo, a não verbal, a tonal, de tom de voz. Quando o líder não é muito bom em fazer calibragem, já existia uma pista incongruente. O que é incongruente? Cara, a comunicação não veio cheia na mesma direção. O cara falou que entendeu, falou que vai fazer diferente, mas tem algum não verbal de parece uma possível inaceitação, uma justificativa, uma terceirização, etc. e tal. Se o líder não for bom de calibragem, ele vai ter que ver a evidência acontecer de que o feedback não gerou resultado. De que o que ele falou pro fulano ele não ouviu. Mas a verdade é que ele já tinha essa pista. Ela tava lá escancarada, cara. O corpo do outro já tinha dado, o rosto do outro em várias minúcias já tinha dado, até o movimento dos olhos. É que isso daí é uma seara violenta pra gente entrar. Era a melhor pessoa vir fazer todos os cursos e treinamentos com a gente pra ele começar a ficar bom nisso. Sobretudo as nossas formações, né? É forte o cara pegar e calibrar movimento dos olhos, pistas pistas sutis na face, respiração, variações de tom de voz, pequenos gestos que podem ter significado no rosto, sobretudo, ou mesmo nas mãos e tudo mais. Quando o cara não é bom de calibragem, ele só fica com as palavras. E as palavras é o que é a parte menos confiável, cara, sabe? Líder ruim de calibragem é líder que tá se enganando o tempo todo. Líder bom de calibragem é líder que ele valida se a informação que ele está recebendo é congruente e procedente ou não.
E ele não deixa o fogo pegar pra ele validar se o cara entendeu ou não entendeu. Ele já tem a pista e ele já sabe mais ou menos por onde ele vai pra corrigir aquilo. Líder bom é líder bom de gente. É líder bom de gente, líder bom de gente, é líder bom de calibragem. Muito bom. Vai Vou lá, botar uma frase na caneca esse negócio aí, hein? bota aí. Cara. Cara, eu queria ir num nível mais até de reações inconscientes lá de luta e fuga e nessa linha. É meio que natural, meio que comum na natureza humana essa coisa do tipo, eu me proteger, né, quando eu sou atacado e minha nossa, essa correlação entre um líder que ele impõe as coisas e cobra e cria essa resistência dentro da empresa, uma cultura de medo, né, de que eu não consigo, se fizer tal coisa acontece, e não é construído muitas vezes as pessoas falam, eu não sou ouvido, né, eu queria ser mais ouvido e tal, mas às vezes o próprio líder não percebe que ele constrói dentro da empresa, não tem um engajamento de parceria onde a própria equipe quer estar fazendo, né, cara? Você consegue trazer um pouco disso, de onde vem isso na natureza humana, Eric? Pra caraca, cara. A verdade é que a nossa mente inconsciente, uma das grandes funções dela é blindar a nossa autoestima. A autoestima, ela guarda... O que é autoestima? O auto não é com L, né? O auto é com U, portanto não significa de elevada, significa própria. Estima própria. Não é estima alta, é estima própria. A nossa autoestima significa que estima eu tenho por mim, ou seja, que valor eu dou pra mim mesmo, né? E rola um processo de cálculo, só que é inconsciente. Eu sei que quem tá ouvindo a gente dificilmente pegou papel, caneta, calculador ou abriu uma planilha de Excel ou qualquer coisa para dar nota para si. Não fez isso. Mas a real é que esse processo está acontecendo o tempo todo a nível inconsciente. São múltiplos critérios que eu avalio em mim e que eu dou nota para cada um desses critérios e os critérios não têm o mesmo peso. Alguns desses critérios têm mais peso, outros têm menos peso. Então, múltiplos critérios com notas diferentes, com pesos diferentes para cada um desses critérios. É uma média ponderada que rola esse cálculo na mente inconsciente de todo ser humano. E essa nota ela tem que estar bem nivelada. Se ela começar a cair demais, a pessoa tem uma sensação de inferioridade, de que ela não é capaz, de que ela é mais fraca, etc. e tal. Então, o inconsciente, uma das missões que ele tem é preservar nossa integridade emocional e mental. E um dos mecanismos que ele tem para medir se essa integridade mental e emocional está em risco ou não, é a autoestima. Essa sensação de inferioridade, superioridade, que eu sou adequado, inadequado, etc. e tal. E o que o sujeito faz? Para blindar a autoestima, ele começa a ter uma reação de que eu não posso receber críticas. Então o líder, às vezes, ele não abre esse espaço porque ele ainda não consegue, ele ainda é muito vulnerável que uma crítica derruba a autoestima dele. E eu vou dizer um negócio aqui polêmico. Líder, se você, quando alguém te dá um elogio, você vai para as nuvens. Se quando alguém te faz uma crítica, você vai para o chão e se sente um completo e total bosta. Se você tem esse negócio, meu velho, minha velha, você ainda está com mecanismos de autoestima frágeis. A sua autoestima é volátil, é fraquinha. Desculpa aí, mas é infantilizada, caceta. Sabe por quê? Porque o peso que você dá para a opinião do outro, ele revela o quanto de autoconhecimento você tem. Não é que eu vou ignorar, não é que alguém vai me dar um elogio e eu vou jogar fora o elogio. Não, e é uma coisa que culturalmente a gente faz muito e é ruim também. Mas não é isso, eu vou receber o elogio. Obrigado pelo elogio. Mas eu vou passar por uma peneira. Tipo, às vezes o outro acha que eu sou, nossa, a última bolacha do pacote. Imagina a gente faz o trabalho que a gente faz, que ajuda as pessoas a terem uma vida melhor de verdade, destrava os negócios, que acha que a gente, nossa, são os salvadores. Não somos os salvadores. O grande poder está na mente deles, o segundo no método, o terceiro em nós, treinadores. Só que aí a pessoa vem e fala, nossa, obrigado, você transformou minha vida. Cara, aí eu passo por uma peneira na minha mente. Fui eu mesmo que transformei a vida dela? Cara, eu ofereci ferramentas que, através dessas ferramentas, ela transformou a vida dela. Então, no final das contas, sim, eu tenho mérito. Eu vou pegar uma parte desse elogio, mas eu vou pegar uma parte desse elogio. E essa parte eu vou pegar com total amor e carinho e gratidão e vou ficar feliz pra caceta de ter servido essa pessoa. Porém, eu não vou achar que eu sou o salvador da terra. Cara, já teve já cumpri uma missão já, foi bonita e tá quando até hoje. Não sou eu. Então, eu não vou achar que eu sou, nossa, o salvador de todas as pessoas. Não, eu sei que eu fiz uma parte, eu pego esse elogio, mas eu não me torno um ser perfeito por causa disso. E se alguém vem e me faz uma crítica, e também tem bastante por causa do nosso trabalho como treinadores, que a gente dá uma cavocadinha, e principalmente pela nossa abordagem, que é provocativa. Nós não somos da galera dos abraçadores de árvore, nada contra abraçadores de árvore, por favor, desculpem se eu faço uma ofensa a vocês. Só não é a minha vibe,
Eu não lembro quando eu abracei uma árvore pela última vez. Eu não acho nada contra, eu faço meus ritos e tal, mas enfim, não é minha vibe. Nós somos provocativos. Então tem gente que manda umas críticas violentas pra gente. Já tive críticas até pesadas demais, né? Só que nessa hora eu filtro. Eu falo, cara, peraí. Será que realmente tá tudo errado desse jeito? Mas eu não vou jogar fora a crítica. Eu vou pegar e falar, cara, de tudo que tá vindo de crítica, algo deve proceder. Deixa eu pegar o que procede eu aplico e sinto até uma gratidão, mesmo que a pessoa me entregou numa forma totalmente tosca o feedback, mesmo que a pessoa me entregou me xingando. Eu falo, putz, será que tem alguma coisa que procede? E geralmente tem. Quer dizer, quase sempre vai ter pelo menos alguma coisa que procede. O cara fala, cara, você é um cretino, um total filho da mãe. Eu falo, às vezes eu consigo ser mesmo. Então deixa eu pegar esse negócio e ver, em qual contexto eu ainda preciso mexer nisso. Só que aí a minha autoestima tá em paz. Eu sou capaz de fazer a peneira e tirar os excessos pra mais ou pra menos. Por quê? Porque, cara, ninguém vai conhecer mais aonde eu piso na bola do que eu mesmo. Ninguém vai conhecer mais aonde eu sou bom também, a minha luz, do que eu mesmo. O outro enxerga uma parte disso, mas eu sei o quanto tem de coisa massa aqui dentro, eu sei o quanto tem de coisa treta aqui dentro. Então eu faço essa peneira antes. Aí o líder, que ele não tá bem, o que ele faz como mecanismo de defesa? Se ele abrir esse espaço, ele vai ser jogado ou pro céu ou pro chão, ele fecha esse espaço. Sem perceber, ele desencoraja a galera a dar feedback. No final das contas, cara, vira um monte de cordeirinho só falando amém pro líder. Isso é um lixo. Se todo mundo tá concordando com tudo, se todo mundo tá pensando do mesmo jeito na tua empresa, meu velho, se todo mundo da tua equipe só diz amém, se você inconscientemente busca essa aprovação constante, se todo mundo pensa do mesmo jeito, ninguém tá pensando, caceta. Por quê? Você tem que encorajar essa galera que traga isso, que tenha um espaço, mas muitas vezes a pessoa traz 1, 2 vezes e o líder, para não lidar com essa autoestima vulnerávelzinha, ele fecha o espaço, aí ele perde. Aí ele fica na cabeça dele. Então é um monte de clone dele. Então vai resolver na genética, não vai resolver no mercado contratando gente. Tem uma coisa que você faz muito, Eric, e eu acho que é legal a gente evidenciar aqui. Eu tô pensando aqui no cara que tá lá liderando a galera e tal, empresário, empreendedor ou líder. E, putz, tem várias comunicações acontecendo dentro da empresa, né? A tarefa que não foi executada, aquele cara que chegou mais tarde, aquele cara que quer sair mais cedo, que tá toda hora esperando o ponto. Tem de tudo que é tipo de comunicação acontecendo o tempo todo. Às vezes a galera não interpreta como comunicação aquilo que tá gritando, né? Só que eu percebo que tem também muito dessas comunicações internas que gera dentro desse cara, né? E que do líder, dentro do líder, que vai gerando dentro dele tudo isso. E eu percebo que você tá muito atento à resposta da comunicação. Quando você comunica algo e algo não sai como gostaria, você não vai lá culpar alguém da nossa equipe, né? Você faz muito isso. Caramba, olha, mas eu te falei tal coisa. Não, peraí. O que na minha comunicação... Eu já vi você fazendo isso muitas vezes, né? E você traz pra você a responsabilidade. Você consegue trazer um pouco disso, como o cara pode usar no dia a dia? Tá, caraca. Primeira coisa que eu faço, cara, antes de eu comunicar, eu já garanto que eu não tô comunicando minhas viajadas na maionese demais. Ou seja, tem uma técnica. Será que a gente revela? Será que a gente revela? Tem uma técnica pra resolver esse negócio. Tem uma técnica que... a gente ensina nas formações, né? Que ela é muito boa para limpar a viajada na maionese da comunicação do outro. Porque às vezes o outro tá comunicando uma confusão e uma cortina de fumaça desvairada, que a gente ensina pro cara usar pro outro. Cara, sabe onde eu mais uso essa técnica? Pra mim. E eu não uso essa técnica pra mim depois que eu falo. Eu uso essa técnica pra mim antes que eu fale. Então, antes de eu falar, quando vem o pensamento ou a sensação... Eu já uso a técnica para limpar a viajada na maionese. Para quê? Porque vai estar cheio de distorção no meu pensamento, vai estar cheio de generalização no meu pensamento, vai estar cheio de omissão no meu pensamento, vai estar cheio dessas coisas. Então eu primeiro uso isso para mim, para eu limpar a minha viajada na maionese, aí eu já fico um pouco mais perto do que seria o fato. E na hora que eu vou comunicar, eu uso de novo enquanto eu estou comunicando para não transmitir mais viajada na maionese, ou seja, eu vou limpando o ruído. Limpo o ruído no meu pensamento, limpo o ruído na minha comunicação externa. E aí eu calibro como é que o outro recebe a comunicação. E se eu sinto que pode ter tido algum ruído entre o que eu comuniquei e o que o outro recebeu, por quê? Porque ele vai passar por um outro filtro na cabeça dele. Se eu acho que tá tendo um ruído que o outro botou um significado muito doidão em cima do que eu comuniquei, eu calibro e já faço mais uma limpeza de ruído. Então eu tô o tempo todo limpando o ruído. Por quê? Por mais que eu seja preciso na comunicação, o outro pode botar uma viajada na maionese muito forte. Principalmente se ele tem alguma dor emocional. Às vezes o cara tem um trauma vinculado àquilo.
Às vezes o cara tem uma hipersensibilidade a um tema. Às vezes o cara tem uma participante de uma formação nossa falou recentemente, né? Cara, toda vez que alguém falava de dinheiro comigo, ou me cobrava, ou me botava uma pressãozinha, eu reagia de um jeito brutal, desproporcional. Então, às vezes, tem um episódio lá do passado dela que faz ela reagir muito desproporcional. E às vezes a minha comunicação veio bonitinha. Limpei todo o ruído, mas ainda tem ruído na recepção. Então tem ruído no pensamento, ruído na emissão da comunicação, ruído na recepção da comunicação. A ferramenta, se eu for resumir de uma forma leiga, se chama não acreditar no que você pensa, não acreditar no que você diz, não acreditar no que o outro diz. Eric, não acreditar? Pô, mas tá de sacanagem, então quer dizer que é tudo fake? Não, não é isso. É desafiar o teu pensamento, é desafiar a tua comunicação, é desafiar. Como desafiar, Eric? Com certeza, o nosso pensamento tem umas generalizações esquisitas. É desafiar esse negócio. Por exemplo, vamos supor que eu tô dando feedback pro nosso time aqui. E aí, sei lá, eu acho que a gente tá sendo muito desatento ao nosso processo de expedição dos nossos produtos na empresa, por exemplo, né? Aí eu chego e falo assim, cara, ó, tá todo mundo aqui sendo muito displicente com o nosso trabalho. Cara, todo mundo sendo muito displicente, o tempo todo a gente está sendo displicente com o nosso trabalho, com todo o nosso trabalho. Não houve nenhum trabalho que foi bem feito, não houve nenhum momento em que não fomos displicentes, não houve nenhum colaborador que foi mais atento do que os outros. Então quer dizer que todo mundo o tempo todo foi displicente só com todos os trabalhos, amigo. Eu estou generalizando uma ou duas ou três coisas que eu vi e estou transformando o 30% em 100%. Eu tô omitindo, ao mesmo tempo, o contra-exemplo daquela parada. Então, às vezes, saiu um ou dois ou três trabalhos certos e eu deletei aquilo. Não, nada funcionou. E, às vezes, teve um ou dois colaboradores que funcionaram bem num trabalho específico e eu tô apagando tudo isso. Então, eu tô distorcendo, eu tô generalizando, eu tô omitindo o contra-exemplo e, por fazer essa generalização e omissão, eu tô distorcendo a realidade na minha cabeça. Então, cara, primeiro, se eu penso, porra, tá todo mundo displicente no trabalho, eu já vou me desafiar. Todo mundo, Eric. O tempo todo, Eric. Com todo o trabalho, Eric. Pô, tu tá de sacanagem. Aí na hora que eu vou, peraí, não é todo mundo. É fulano Beltrano com tal e tal trabalho em tal e tal situação. Beleza, limpei no meu pensamento. Aí eu já comunico mais input de ruído. E se no meio da comunicação, às vezes escapou uma palavra ou uma frase que deu mais uma viajada, peraí, pessoal, não é todo mundo. O que eu quero dizer, na verdade, é que tal e tal coisa tá acontecendo. Agora, ainda assim, eu posso dizer bonitinho. A verdade é que o Natan foi muito displicente e não apareceu nos últimos episódios do podcast. Ah, eu concordo que é um fato, né? Fato concreto e real. Eu penso, Vai o ter que bate na comentário minha mente eu ouço a comunicação, né? A filha da mãe, os caras gravaram lá no outro estado, eu não tava em outro compromisso, não consegui estar e tal. Então veja, aí eu penso, pô, não, calma, o Natan não foi displicente. Natan, você não gravou os últimos episódios, né, meu amigo? O pessoal aí gritando, volta Natan, você Todo não episódio. compareceu. O maior comentário da história. Maior comentário, hashtag Trend Topics do podcast. Fala, caraca, Natan, você não apareceu nos últimos episódios, né, cara? Porque a gente gravou em outro estado, né? Aí, às vezes, ele pode tomar, pô, o Eric tá me dando mó chamada de atenção. E eu fiz um tom de voz esquisito de propósito. O Eric tá me dando mó chamada de atenção esquisita. E, às vezes, não foi tão chamada de atenção, mas também a comunicação não foi tão perfeita. E aí, às vezes, o cara fica super doído. E eu tô calibrando. Aí eu vejo, putz, será que deu ruído lá na recepção? Falo, Natan, eu entendi, cara. Você não esteve no episódio lá, porque, pô, a gente tava lá em São Paulo, você tava com os compromissos aqui. Massa, cara. Segurou outras buchas. Segurou outras buchas, chique. Então, eu vou limpando, calibrando como é que a pessoa recebe. Porque às vezes ela fica super chateada. O que pra mim não é um negócio tão de se chatear, mas às vezes pro cara é. Entende? Então, eu vou limpando o ruído no pensamento, na emissão da comunicação, e eu calibro pra ver o ruído na recepção da comunicação. Mas é muito legal isso que você trouxe, porque essa tomada de consciência, quando eu vejo, ouço aquilo que eu tô comunicando pra mim, isso já muda a forma como eu também comunico, né? Porque se todo mundo fez tudo errado, caraca, se eu tô mandando isso pra mim, como é que vai sair de mim? Eu vou estar mais pé da vida, né? Qual sensação eu vou ter? Qual emoção eu vou ter? E aí eu vou ser tomado por um tom de voz que foi modificado por uma emoção esquisita. E aí, quando isso chegar na linha de frente pra equipe, qual a reação deles? Imagina, se você... Eu perco a mão. Você chega e solta a bomba, como você falou, né? É. Chega no time, solta essa bomba toda distorcida, generalizada e sai. Como é que fica o time? É. E outro time não sabe nem o que fazer. O time não sabe nem o que fazer. O cara chega lá e fala, cara, todo mundo tá muito displicente aqui nesse trabalho. Ok. Em que ponto especificamente vem a crítica? O que especificamente a gente deve fazer? O que especificamente você viu? O que especificamente você ouviu? O que exatamente aconteceu que você tá dando esse feedback? Porque o cara, o líder, às vezes ele viu uma, duas, três coisas, ouviu uma, duas, três coisas,
E na generalização, ele não dá a especificidade. Líder, caceta! Você tem que saber ser específico, amigo. Líder bom é líder maestro de comunicação. Cara, líder é comunicador, meu velho. Líder acha que tem que saber tecnicamente. Tecnicamente, você tem que saber quando você é especialista. A coisa menos relevante para um líder é ser bom tecnicamente naquilo. É mais fácil um cara leigo que seja bom de gente e de comunicação arrebentar como líder num departamento, por mais técnico que seja, cara. Porque o conhecimento técnico, ele pode arrancar do time. Sabe esse negócio de que líder bom é líder que tem que saber fazer? Mais ou menos, cara. Em alguns contextos isso é válido. Em uma porrada de outros contextos, não é isso. Porque certeza que a maior parte dos líderes que estão ouvindo a gente, eles são bons tecnicamente. Só que aonde que eles estão tendo dificuldade é onde eles não são tão bons, talvez, em gente ou em comunicação. E se você está doído porque eu estou dando esse feedback... Atenção, volta pro vídeo 10 e assiste de novo. Por que acontece, cara? É mais fácil um líder bom de comunicação de gente ter sucesso do que um líder ruim de comunicação de gente, mas muito bom tecnicamente. Às vezes é até melhor. Porque às vezes o cara tá até sugestionado demais com aquela realidade. Tem uma questão que o Natan trouxe aqui e que eu acho que é bem legal, que o cara vem, solta o rojão e nem se auto-questiona como você trouxe, né? Aí eu escuto bastante isso, Eric. Bruno, cara, mano, mas meu time não... Cara, como é que eu faço pra gerar um engajamento com o meu time? E o cara nem percebe que, mano, é você que tá construindo o desengajamento. Exato. Uma vez eu ouvi uma frase, não lembro quem que disse, cara. Não lembro, mas eu gostei dessa frase. Aí o cara diz assim, tem palavras que aproximam, palavras que afastam. Tem palavras que curam, palavras que adoecem. E adoecem um time. E não necessariamente as palavras que curam são palavras bonitas. Geralmente são palavras precisas, são palavras que quem está emitindo sabe qual é o efeito que isso está dando na mente do outro. Então, a pessoa tem que tomar cuidado para achar que ela ser boazinha, ela vai ser boa líder. Não necessariamente. Às vezes ela vai ser a pior das líderes. Se ela só for boazinha. Não necessariamente ela ser um tirano, ela vai ser o melhor dos líderes. Às vezes vai ser o pior dos líderes, porque não necessariamente você vai ter que ser tirano o tempo todo. Ou seja, saber esses mecanismos de tudo que a gente... Como é que a gente constrói grandes sonhos, cara? Como é que um vendedor vende? Como é que um líder lidera? Cara, como é que esses caras fazem isso? É usando a comunicação. Me mostre um grande líder que não seja um bom comunicador. Me mostra um grande líder que não seja um bom comunicador. Quando o Steve Jobs ia lá fazer aquelas apresentações, você ficava maluco querendo comprar aquilo tudo. Aí os caras hoje em dia vêm e modelaram ele, fizeram mais ou menos do mesmo jeito dele, e você fica maluco querendo comprar tudo aquilo. Por quê? Porque ele influenciou todo mundo com a comunicação. Pega um grande líder, sei lá, Bernardinho no vôlei, Abel Ferreira no Palmeiras, nem sou palmeirense, mas caceta, tem que aplaudir de pé esse maluco, cara. E veja só, uma prova de que nem sempre o melhor tecnicamente é o melhor líder. O Abel Ferreira, não conheço nada do histórico dele como jogador. Se foi um bom jogador, certeza que não foi top 10 do mundo, né? Mas veja só, pra mim é um dos melhores líderes que já apareceu no futebol, cara. Pra mim é um dos melhores líderes que já apareceu no futebol. Veio pra dar uma aula pra gente, diga-se de passagem. E ele veio com grande habilidade, sobretudo de comunicação e de entender de comportamento humano. Você sabe que eu tava lá uma vez em Portugal, lá atuando com o pessoal do John Grinder lá, para quem não conhece, o John Grinder é o criador da programação neurolinguística, hoje eu sou mentor da equipe dele, e eu tava lá em Portugal, ele é norte-americano, mas vira e mexe a gente faz os eventos em Portugal para formar treinadores do mundo todo. E eu tava lá trabalhando com ele, e eu aluguei um apartamento que ia passar a grande temporada, ia passar um mês e meio, sei lá. Aluguei um apartamento de um cara que era treinador de futebol de Portugal. E quando ele ouviu falar que eu tava trabalhando na equipe do criador da programação neurolinguística, ele ficou maluco. O cara, pelo amor de Deus, eu preciso te conhecer, preciso entender esse negócio e tal. Aí, antes de eu voltar pro Brasil, a gente marcou uma tarde lá de comer uns mariscos lá na praia, aquela doideira toda. O cara é um querido, cara, amigo do Luiz Felipe Scolari no Brasil, um baita no treinador esse cara. E o João, esse treinador, ele falou, Eric, o seu conhecimento para nós, treinadores de futebol, é determinante. Eu já estudei programação neurolinguística, eu estudo programação neurolinguística e mais um zilhão de outras coisas. Eu queria saber o que tem de mais moderno na PNL. E como a gente está exatamente junto do John nesse desenvolvimento, hoje a gente está co-desenvolvendo coisas, inclusive, né? No novo código da programação neurolinguística e tal. E aí eu comecei a explicar para ele. Ele falou, amigo, gratidão. Da próxima vez que você vier, eu vou até te dar uma bonificação de diária. Porque certeza que este trabalho sobre a mente humana vai gerar resultado para mim lá com os jogadores. O cara tem total conhecimento de que ele é um comunicador. Porque para mim, programação neurolinguística é uma ferramenta, sim, de mudança comportamental, etc e tal. Mas para mim,
A lógica, o mecanismo que a PNL usa para produzir mudança comportamental é a comunicação. Então, para mim, programação neurolinguística é uma ferramenta de comunicação, não é uma ferramenta psicoterapêutica, não é uma ferramenta de terapia, não é isso, cara. É uma ferramenta de comunicação. Me mostre um grande líder que não seja um bom comunicador. Cara, não existe. Ser um bom comunicador não é ser bom de oratória, bonitinho de palco. Comunicar não é falar, né? Não é só isso. Ser bom comunicador, cara, É estado. é entender como é que você emite a comunicação verbal e não verbal e como que ela é recebida. E como que você domina essas variáveis para produzir efeitos na mente do outro, entendeu? E tem uma coisa que você traz, Eric, até pra gente finalizar aqui, a gente já tá, né? Ô, louco, passou voando o tempo. Caraca, que loucura. Um líder, ele é um grande gerenciador de energia, né, Eric? O líder é um grande gerenciador de energia. Todas as pessoas se movem por energia. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Se eu fosse você, eu falava. Assim, eu não gosto muito de confusão, mas eu acho que pela Eu não minha gosto, né? calibragem Não gosto, de né? conhecendo Não gosto, assim, né? vai vir algo legal. Eu adoro confusão. Eu adoro. Quem não perturba, não modifica. Não transforma. É engraçado ver alguns líderes. Eles pedem que a equipe tenha grande energia, grande entusiasmo. Mas eles pedem assim, pessoal, a gente tem que ter muita energia aqui na equipe. Tem líder, cara, que ele vai trabalhar e vai... Pessoal, como é que tá aí o relatório, hein? O vendedor, as vendas aí, hein? Amigo, já perdemos jogos de véspera só pelo teu bocejo, amigo. Mas eu não posso bocejar, Eric? Cara, se você quiser alta performance, não. Não. Sabe por quê? Mas Eric, eu tenho que ser perfeito? Não, cara, é resolver o que você tem que resolver. Para você estar em alta performance, para o seu time estar em alta performance. Se eu vier aqui todo mulambo, mequetrefe, conduzir esse podcast junto com vocês, eu já vou começar a interferir em vocês, influenciar vocês, começar a influenciar todo mundo que ouve a gente. Eu fui influenciado, dessa vez tô até de tempo. Aí, na estica, senhor Natan. O que acontece, cara? O líder, ele chega lá e ele quer a energia do time, ele quer engajamento do time. Mas, pô, ele não é engajado, ele não tem energia. Eric, eu tenho sim. Vamos monitorar como é que você anda. Vamos monitorar como é que você fala, vamos monitorar como é que você gesticula, vamos monitorar seu tom de voz, vamos monitorar suas convicções, vamos monitorar. Quer ver um exemplo? Uhum. Eric, vocês têm que atender os nossos clientes. Vocês têm que atender os nossos clientes com alegria, com carinho. Super, pode deixar. Pode deixar, eu vou atender com muita alegria, com muito carinho. E isso até é uma coisa, cara. O jeito que a gente trata a equipe é o jeito que a equipe leva para os clientes. Então, às vezes, o líder, ele critica o cliente. Pô, mas esse cliente também... A equipe está aprendendo, a equipe está modelando. A energia que o líder tem é a energia que vai passar para o cliente. Se o líder está sempre dando porrada na equipe, a equipe fica boa de dar porrada. Já viu? Filho de gente que é muito agressiva, agressivo será. Se não for agressivo demais, vai pro outro extremo. Ou vai fazer igualzinho, ou vai pro outro extremo. O outro extremo é ser zen budista, que não pode ouvir um tonzinho um pouco mais alto, já chora. Então, não vai ter uma relação muito equilibrada. Ou vai pro extremo de ser muito agressivo, ou se machucar muito com agressividade. Então, quando eu entrego algo muito evidente, a pessoa vai fazer igual. O líder, às vezes, e aí eu tô mexendo com o ego de líderes que não gostam de mexer com o ego deles. Mas tudo bem, tô nem aí. Se você tá nos ouvindo, é porque você aguenta tranco. É porque você é um bom líder que aguenta tranco. A verdade é que o líder não monitora muitas vezes o tom de voz dele. Não monitora muitas vezes o caminhar dele. Não monitora muitas vezes a postura com a qual ele se senta na cadeira dele. Ele não monitora o jeito que ele cumprimenta as pessoas. Ele não monitora o que ele tá emitindo de comunicação. É impossível não se comunicar. Não existe não comunicação. Não existe, cara. Eu cheguei aqui hoje mais cedo. A hora que eu entro na sala, eu já tô comunicando um monte de coisa pra equipe ali. A Luana, que tava ali fora, já olha e já entende mais ou menos. Antes de eu emitir a primeira palavra. Ela já viu como eu chego. Ela já viu minha movimentação. Ela já viu meu tom de voz. Ela já viu. O pessoal ali, tava ali do lado, ali na frente, já viu. Antes de eu abrir antes de eu soltar a primeira palavra na minha boca, eu já comuniquei. O líder, ele não tem o que muitas vezes, ou ele até tem, em relativo grau, o que a gente chama de metacognição. Metacognição é como se eu tivesse um cérebro dividido em dois. Uma parte do meu cérebro está comunicando e a outra parte está observando a comunicação que está sendo gerada e o efeito que ela pode produzir. Enquanto eu faço, eu me percebo fazendo.
Não é tão simples assim esse negócio. Eu fico aqui pensando como vai ser deliciosamente perturbador Eu viver depois desse podcast. eu tava com a mesma sensação. O meu comentário, ele tá pareado aqui. Eu ia dizer assim, você que tá do outro lado, talvez ouvindo agora, eu sei que talvez deve estar digerindo algumas coisas aí. Eu sei que talvez não esteja tão gostosinho. Mas isso também é bom, tá? Isso é um bom sinal. Fique em paz que daqui pra cima é só pra baixo. Desculpa aí por ser provocativo. E dessa forma, Natan, te dou as honras. Dessa forma deliciosamente perturbadora, Não é? encerramos. Faz jus. A gente promete entrega, né, Eric? É isso aí. Prometemos Encerramos. perturbação e entregamos perturbação. Encerramos mais um episódio do podcast O Inconsciente. Então, deixa aqui um comentário para dizer se perturbou aí, se bateu aí, se pegou alguma coisa interessante do que a gente falou, se foi só groselha, baboseira, se não gostou também comenta, mas faz alguma coisa, comenta. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Até.